das primeiras coisas que vocês devem imaginar quando eu falo sobre o bairro da Liberdade, com certeza é alguma coisa relacionada ao Japão. Mas a origem desse bairro, na verdade, vem de enforcamentos. Mais estranho ainda, há estranhas aparições nesse lugar. Você não tá entendendo nada, né? Eu vou te contar enquanto eu vou fazendo uma maquiagem temática pro Halloween. Até o início do século XIX, o bairro da Liberdade tinha o nome de Largo da Forca. Eu sei, um nome extremamente sugestivo. Escravos fugitivos, criminosos e até líderes de motins, quando sentenciados à morte, eram levados para o Largo da Forca. Naquela época, a região se estendia por apenas algumas ruas e já era considerada periferia da cidade. Hoje em dia, ela faz parte do centro expandido. É muito doido pensar uma coisa dessas, né? A maior parte do movimento do largo se devia ao transporte de cargas que vinha do interior de São Paulo e do centro de São Paulo e ia até o Porto de Santos. No entanto, devido aos enforcamentos, a região também começou a ter um outro tipo de fluxo de movimento. E dessa vez foi por causa de sepultamentos a céu aberto. E infelizmente não eram só aquelas pessoas que eu já citei que eram enterradas lá. Indigentes, escravos não católicos e até a parcela mais pobre da população tinha que ser enterrada no Largo da Forca porque ou eles não tinham condições financeiras de irem para algum lugar melhor ou porque simplesmente o Estado não tinha como prover um lugar para ser enterrado. Então eles acabavam indo para esses cemitérios a céu aberto. Algo que era completamente diferente dos ricos, porque eles, no geral, eram enterrados em igrejas. Eles podiam pagar por um lugar para ser enterrado na igreja, ou em torno dela, ou próximo a ela. E essa situação ela só mudou quando, em 1858, foi fundado o Cemitério da Consolação. Literalmente o primeiro cemitério público. E com ela veio uma lei em que as pessoas não poderiam mais ser enterradas em valas comuns, esses cemitérios a céu aberto, e nem em igrejas. Corpos que ainda estavam enterrados lá na região não foram movidos para o cemitério da Consolação. Certo, Aline, mas e o nome Liberdade? De onde é que ele vem? Deixa eu colocar o óculos porque eu sou cega. A origem do nome Liberdade veio por causa de um militar que resolveu fazer um motim por causa de, basicamente, foram 5 anos de atraso no salário. Entendo por que eles estavam bravos. O nome desse militar era Francisco José de Chagas, mas ele também era muito conhecido por Chaguinhas. Por ele ter sido um dos mentores, ele foi condenado à forca. Mas a corda rompeu da primeira vez. Só que o mais estranho é que não foi só uma vez, foram 2 vezes. Dizem também que por causa do rompimento da corda, o povo que estava vendo o enforcamento ficava gritando liberdade, liberdade para o Chaguinhas, só que infelizmente esse pedido não foi atendido. Ele foi morto de qualquer jeito e de uma forma muito mais trágica do que o enforcamento. Pelas pesquisas que eu fiz, teve um cinto de couro em seu pescoço. Como ele não estava morrendo, ele recebeu pauladas. Hoje em dia as pessoas mais sensitivas conseguem sentir e até mesmo ver o espírito do Chaguinhas andando pelo bairro da Liberdade. Mas provavelmente vocês também se lembram que eu tinha comentado que os corpos não foram retirados do lugar, né? Então, por causa dessas mortes extremamente brutais, as pessoas também conseguem sentir e até mesmo ver outros fantasmas por lá, além de verem vultos ou gemidos ou barulhos de correntes sendo arrastadas por lá, principalmente à noite. Eu particularmente, quando eu era criança, eu sempre sentia uma sensação muito estranha quando eu ia pra Liberdade. Tipo, eu nem acredito nesses negócios de fantasmas e tudo mais, mas sabe quando alguma coisa pega nos seus ombros e começa a te puxar pra baixo? Era mais ou menos isso que eu sentia quando eu ia pra lá. Por mais que eu gostasse muito da Liberdade, eu achava sempre um lugar muito legal, porque lembrava muito da minha cultura, né? Mas era sempre uma sensação meio pra baixo, meio deprimente, sabe? E alguns anos atrás eu fui e visitei a Igreja dos Aflitos, a Capela dos Aflitos. E lá, só de entrar no beco, porque é uma rua sem saída, você já sente alguma coisa meio pesada te puxando, sabe? Não é um lugar que eu recomendo muito.
É um lugar culturalmente muito legal, mas eu não recomendo muito se você não gosta ou consegue sentir e passa mal vendo essas coisas. Por mais que eu não acredite nessas histórias de fantasmas, e você? Acredita? Comenta aqui embaixo se vocês têm alguma experiência do tipo ou algo que tenha acontecido com algum conhecido. Eu tô bem curiosa pra saber o que vocês podem me contar. Deixa um like também, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse e eu acho que eu vejo vocês na próxima. Tchau!